Escrevendo aqui no chat, deixa eu até abrir da onde vocês são, né? Eu lembro quando eu fiz esse curso a primeira vez para a primeira turma, quase todo mundo era meu amigo. O pessoal veio apoiar. Hoje já vem gente de todos os lugares do Brasil e pode escrever aqui no chat, para eu descobrir de cada cantinho onde vocês estão. Ah, Recife, Daniele, muito bom. Vão colocando aí que eu vou olhando. Ceará, João Pessoa, gente, que delícia esse grupo do sotaque gostoso, hein? Quando a gente for conversar. Muito legal, muito bom. Rio Grande do Sul, todos os cantos. Eu estou compartilhando a tela, vamos começar e no final a gente conversa um pouquinho, tá? Eu vou fazer essa introdução, porque já passaram uns minutinhos. Quem estiver chegando, Jacareí, São Paulo, coisa gostosa, né? A gente poder confraternizar aqui na internet. Vocês estão me ouvindo bem? Podem entrar com áudio, porque a hora que eu passo para a tela de apresentação, eu não vejo mais vocês. São os treinos que a gente faz aqui nessas aulas online, né? Que a gente está cada vez mais habituando. Então, vamos lá. Hoje vocês estão aqui porque eu quero apresentar um curso, claro, com insights já do tema, que é um guia para profissionais médicos. Então, da onde veio essa ideia, esse potencial? Eu vou me apresentar mais para frente para vocês, mas eu sou uma mãe atípica, eu sou mãe de 2, onde minha primeira filha tem a síndrome de Down, ela tem 20 anos hoje, vai completar 21 esse ano, e eu sou daquela época que eu falo que tudo era mato realmente. Se eu pudesse ter 1/3 da informação que a internet traz, que os cursos trazem, naquela época, eu teria reduzido muitos percalços pelos quais eu passei, eu teria investido algumas coisas de maneira diferente. Então, eu acho que o conhecimento, ele é um poder muito gigante para ficar guardado. Eu fui uma pessoa que fui estudar, fui me pós-graduar, fui entender um pouco mais e resolvi ajudar famílias. E de ajudar famílias, eu percebi que muitas vezes os médicos pediatras não estavam preparados para o manejo das crianças com síndrome de Down, assim como eu também não estava, porque eu recebi a Laura e eu não sabia nada. Por quê? Porque a graduação, a faculdade, a residência não nos prepara para um atendimento um pouco mais específico. Eu sempre falo assim, que para todos os pediatras que vêm discutir casos comigo, que entram no Guia Prático ou nesse curso de abertura, eu sempre falo assim, a gente sempre tem que enxergar a criança antes do diagnóstico. Hoje, a sociedade enxerga o diagnóstico antes da criança, e daí a gente tem várias questões, né, de exclusão, de capacitismo, e a gente precisa reverter esse olhar social. Mas a gente precisa entender que por eu ter um cromossomo 21 a mais, ele faz o meu organismo funcionar em alguns aspectos de maneira diferente, demandando necessidades que na pediatria geral a gente não vê, né? E aí eu fui descobrindo isso com o filme rodando, o filme da minha vida rodando. E às vezes já tinha passado o tempo de fazer um exame específico, de entrar com um suplemento específico, de uma orientação alimentar específica. E eu perdi esse trem. Graças a Deus deu tudo certo. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que a coisa fluiu bem, mas a gente pode evitar muitos tropeços no caminho se a gente conseguir orientar e manejar essas famílias de maneira mais assertiva. Então, eu vim aqui pro digital para conversar com pediatras, hoje eu estou muito feliz, do Brasil todo, para ver se a gente consegue melhorar essa assistência e reduzir patologias que possam aparecer, intercorrências, e investir em desenvolvimento, porque é disso que eles precisam. Então, eu sempre começo com uma frase que faz sentido para mim naquele momento que eu estou dando aquela aula. Às vezes essa frase não vai fazer sentido daqui a um mês,
Mas de tudo que eu tenho estudado, nós temos décadas de invisibilidade que estão sendo transformadas em novos conhecimentos. Nunca foi tão fervente a busca pelo conhecimento, por novos estudos, como é agora. Se a gente fizer uma revisão bibliográfica, a gente vai ver que muitos estudos são antigos. E a gente ainda se baseia por coisas muito antigas, mas agora estão chegando coisas novas. Então, a gente vai vencer essas décadas de invisibilidade, com certeza, e vocês fazem parte disso. É uma geração que está no atendimento quando tudo isso está acontecendo. Então, se a gente pensar que tudo começou lá com esse rapazinho aqui, que é esse da foto mesmo, o John Landau, que foi a primeira pessoa, ele era um psiquiatra, que resolveu se mudar para dentro de um hospital psiquiátrico, que naquela época não tinha, em 1800 e alguma coisa, não tinha exatamente esse nome, mas era o local onde a sociedade colocava todos os indesejáveis. Então, quem era louco, quem eles consideravam loucos, desajustados, sindrômicos, que ainda não existia muito essa consciência de síndrome, mas iam todos para esse estabelecimento. E John Landau, ele era casado com uma enfermeira, e eles resolveram como missão de vida viver dentro desse local, que era o maior local ali das redondezas de Londres, próximo a Londres, para cuidar desses excluídos da sociedade. Eu não quero ver, eu coloco lá. E aí eles começaram a reparar que várias crianças, adolescentes, adultos, tinham características em comum. Olhinhos amendoados, orelhas, nariz pequenos, mão pequena, a prega única, que vocês vão descobrir que não é todo mundo que tem, palmar, o hálux no pé, aquele dedo separado, alguns morriam de alterações cardiológicas, porque depois eles iam para necrópsia e se descobria quais eram os defeitos ali que aconteciam. Então, John Landau foi a primeira pessoa a descrever o conjunto de sinais e sintomas dessa turma. Se a gente pensar que ele descreveu isso aí, no meio desse caminho entre 1828 e 1896, que é nascimento e morte dele, são séculos estacionado nesse fenótipo. Pouca coisa se mexeu depois disso, até que chegou Jerome Lejeune, em Paris. Ele tem um hospital, até hoje é um hospital com o nome, que leva o nome dele lá, onde ele cuida. Ele é um geneticista, foi um geneticista, ele faleceu em 1994, não tão longe da gente assim, e ele, de 1800 para 1900 alguma coisa, foi quem detectou o cromossomo 21 a mais, assim como os outros tipos de trissomia. Para quem não sabe, a gente tem 3 tipos de trissomia do cromossomo 21, que todas vão trazer o mesmo fenótipo, o mesmo desfecho clínico. Então, isso é uma coisa mais para a gente conhecer, e no curso a gente vai aprender a ler esses cariótipos para poder ajudar no diagnóstico, na orientação dessa família, no sentido se precisa de um apoio, de um aconselhamento genético ou não, se pode ser hereditário ou não. Então, ele foi o cara que viu lá a presença do cromossomo 21 a mais, que começou a estudar a parte genética dessas crianças. Talvez, assim, a primeira síndrome mesmo a ser melhor estudada, porque tem um número maior de indivíduos do que as outras síndromes, a sobrevida, mesmo sendo baixíssima naquela época, era maior. Então, é realmente a cromossomopatia mais incidente no mundo, a mais conhecida e a mais estudada, simplesmente porque tem mais e porque eles sobrevivem mais. Então, essas 2 pessoas são 2 figuras muito fundamentais no reconhecimento da síndrome de Down, tanto que a síndrome levou o nome do primeiro, né, que eles tinham aquele hábito lá no passado de dar o nome à síndrome a quem fosse o primeiro a identificar, a descobrir, e a gente tem assim também a de Patal, a de Edwards, né, que hoje vem perdendo força. Hoje
essas sociedades médicas que lidam mais com a genética estão tentando tirar o nome dos indivíduos e colocar o que é realmente a trissomia, do cromossomo 13, do cromossomo 18, do cromossomo 21, até mesmo para tirar o sentido pejorativo, por exemplo, da síndrome de Down, com aquela correlação up-down, né, que leva um pouco a esse olhar capacitista, a esse olhar que acaba impedindo o desenvolvimento deles pleno. Então, eles são figuras que vale a pena vocês conhecerem, mas eu queria chamar atenção para esse slide, pensando no anterior, nessas que não são décadas, né? São séculos de invisibilidade que hoje estão sendo transformados em conhecimentos. Então, isso é muito importante. O que aconteceu, já que se conhecia tanto, se estudava tanto? Essas famílias, até a década de 50, 60, ou até mais, escondiam seus filhos em casa. Tinham vergonha, eles não mandavam lá para o hospital inglês, mas eles escondiam os seus filhos em casa. E ao esconder os filhos, eles tiravam deles o que eles têm de mais efetivo no desenvolvimento, que é a oportunidade de conhecer as coisas, a oportunidade de ser estimulado, a oportunidade de desenvolver. Então, hoje a gente fala, o discurso atual, ele foge desse estereótipo do passado. Quando eu falo, o seu filho tem síndrome de Down, a primeira coisa que vem à cabeça dessa pessoa é aquele indivíduo adulto, baixinho, pequeno, de braço dado com aquela mãe mais idosa, andando pela rua, 100% dependente, precisando de alguém para ajudar o tempo todo. Isso não é mais uma realidade, porque pessoas, profissionais, famílias colocaram luz sobre esse diagnóstico, e hoje o nosso discurso, como vocês vão perceber agora, é completamente diferente. É uma quebra de paradigma de pouquíssimas décadas atrás para agora, algo muito novo, né? Então, quando a gente olha para essas crianças, nessa evolução dos estudos, como eles veem, eles começam nessa base aí, no número 4, né? Então, nessa base eu tenho o fenótipo e o cariótipo, que é aquela visibilidade relativa, eu sei quem são, aonde estão, mas que reafirma o preconceito. Olha, ele é Down, né? Você vai ter uma criança para o resto da sua vida ao seu lado. Ele é um anjo na sua vida. Aquelas frases que a gente escuta. Depois que ele se descobriu isso, se aprofundou nas comorbidades associadas, porque a sobrevida deles lá atrás era muito ruim. Até a década de 50, 60, que é um marco para a gente, eles viviam no máximo cerca de 25 anos, 20, 25. O mais velhinho chegava aos 30. Por quê? Não se falava sobre o diagnóstico, não havia assistência à saúde direcionada para essas pessoas, às vezes os pais nem levavam ao médico, porque era uma criança já, assim, já nasceu com um probleminha, então não adianta, deixa ele lá, então não tinha esse acesso. 50% deles têm cardiopatias, desses 50% que tem cardiopatia, 50%, ou 25% do todo, vão ter cardiopatias complexas, que vão precisar de cirurgia ao longo do processo. E aí eles morriam dessas cardiopatias, porque a gente não tinha técnica para correção, e a gente não tinha técnica para quase nada das comorbidades associadas. Então, começou a se estudar, através de necrópsias, as cardiopatias, se descobriu o hipotiroidismo, a tendência a doenças autoimunes, como a doença celíaca, o próprio hipotiroidismo, o diabetes, a questão da deficiência intelectual, que vem como característica da síndrome. Então, houve um aprofundamento, e aí começa a se delinear algumas questões da cirurgia cardíaca, algumas questões que eu posso melhorar entendendo se está faltando hormônio da tireoide ou não, então a gente começa a caminhar. Até que a gente chega num passo que a gente vai falar de prevenção. Então, vai se fazer uma prevenção, mas uma prevenção voltada inicialmente para a pediatria comum.
Eu não vou me preocupar se essa criança nasce e eu já tenho que olhar para ela entendendo que ela é deficiente em zinco, em cobre, em selênio, por conta de metabolismos que já estão alterados pela presença do terceiro cromossomo. Entendeu? Então, é uma coisa geralzona. Como eu trato todo mundo, eu trato aquelas crianças. E hoje, nós estamos no pico da pirâmide. Nós estamos falando e estudando sobre longevidade nos indivíduos com T21. Por quê? T21, trissomia do cromossomo 21, para quem ainda não está familiarizado com o termo. Porque eles estão vivendo muito mais. Hoje, o tempo calculado de sobrevida deles vai até 70 anos ou mais, quando essa saúde é bem gerenciada desde pequenininho, como toda a pediatria. Né? A gente fala em epigenética do mesmo jeito, a gente fala em prevenção de doenças crônicas, prevenir, não transmissíveis, preveníveis, é a mesma temática da nossa boa e velha pediatria, porém com aspectos muito específicos deles. Então, eles estão vivendo mais, ok. Mas como fazer para eles viverem mais? Né? Do que a gente precisa cuidar? Quais são as patologias que vão incidir mais quando eles começarem a envelhecer? Eu não sei se vocês sabem que eles estão sujeitos a processos de envelhecimento precoce, por conta desse cromossomo 21 a mais. Então, falar em longevidade é a gente olhar um pouco para o que a geriatria anda fazendo. Eu sei que nós somos pediatras, tá? Mas, assim, eu como pediatra, preciso olhar para o que os grupos que estudam longevidade estão fazendo acima de 50 anos, 60 anos, e fazer um paralelo com essa infância para poder já criar bons hábitos e fazer pequenas correções desde pequeno. É sobre isso, né? Então, eu acho que a hora que a gente aprende isso, a gente está fazendo parte daquela história, lá vamos colocar nossa fotinho lá com aqueles dois, porque é importante, né? Eu sou família de uma e eu sei como é importante eu chegar num estabelecimento médico, numa escola, em algum lugar, e olharem para minha filha como um indivíduo real, que tem necessidades, que tem especificidades e que pode tudo. Então, isso é muito importante. Hoje, pelo último censo, nós é ótimo, nós somos, né? As pessoas com T21 são 300 mil brasileiros, tá? Vivendo com a T21 e necessitando de cuidados especializados, ela é a maior cromossomopatia. Não há uma estatística de que isso esteja crescendo, como a gente vê no autismo, por exemplo, né? Galopando. Não há, mas a gente sabe que alguns fatores que hoje são comuns no estilo de vida das pessoas e que podem estar impactando no aumento para um próximo censo, né? Uma nova contagem. E a gente fala um pouco disso, sobre esses fatores dentro do curso. Então, muitas vezes eu tenho 300 mil pessoas rodando por aí, mas eu, como profissional, uma única chance de prestar um melhor atendimento. A ideia desse guia prático não é a gente ser especialista, não. Para isso tem pós-graduação, você pode fazer sua pós-graduação e se auto-intitular, enfim, e só atender criança com T21. Tem vários pediatras que vários não, somos poucos, mas que só fazem o atendimento dessas crianças. Mas a gente não consegue abraçar todo mundo. Então, é interessante que você saiba os passos, esses primeiros passos que a gente vai discutir um pouquinho aqui. Então, agora é uma pergunta provocativa para vocês, porque eu me fiz essa pergunta também algum dia, quando eu me vi com uma bebê, que eu não sabia nem por onde começar, e comecei a perceber que os pediatras comuns também não sabiam por onde. Quantos de vocês já sentiram que poderiam ter oferecido um cuidado melhor, se tivesse mais conhecimento específico sobre a T21, aquela mãe que chega com um cariótipo, você fala, não sei te responder. Aquela mãe que vê na internet que alguém falou que precisa dar ômega 3, zinco, sei lá mais o quê, e eu não sei, porque nos guidelines pediátricos, a gente não fala, por enquanto, sobre isso. Tenho sido procurada.
por essa questão de suplementação, e assim, nesse grupo. E, por enquanto, a gente não fala sobre isso. E aí, agora, depois dessa baita introdução, eu queria me apresentar melhor em termos de formação, para vocês entenderem também com quem que vocês vão poder tirar dúvidas, com quem vocês estão conversando, como que é essa troca. Então, eu sou pediatra desde criancinha, eu queria ser médica pediatra, sou formada em pediatria pela Faculdade de Medicina da USP aqui em São Paulo. Nessa sequência, eu fui para o campo da nutrologia, então eu tenho uma formação em nutrologia, onde eu trabalhei muitos anos da minha vida só com isso. Quando a Laura nasceu, eu tinha 7 para 8 anos de consultório, já de prática médica, né? Já tinha passado pela residência de pediatria, enfim, já estava atuando. E num primeiro momento eu não tive vontade real. Eu acho que eu passei por todo o processo de transformação, de dor, de ressignificação dessa maternidade, e eu não tive uma real vontade de estudar nenhum transtorno de neurodesenvolvimento, nenhuma síndrome. Eu continuei fazendo a minha boa pediatria com a nutrologia associada. E no decorrer do caminho, comecei a receber muitos pacientes com T21, porque ela ia crescendo, o pessoal ia vendo, e até outros pediatras me indicavam pacientes. E aí eu vi o tamanho da responsabilidade, porque eu não sabia protocolos. Eu não sabia como funcionava tudo aquilo, eu nem me interessava em estudar. Então, eu fui fazer uma pós-graduação, eu fiz pós-graduação pelo CPEC, aqui em São Paulo, que é chancelado pela Faculdade de Medicina do ABC. O CPEC é a clínica multiprofissional do Dr. Zan Mustak, e eu saí dessa equipe, desse grupo, com essa formação, além da minha formação mãe, né? Que levava a filha em terapia, que dividia com os terapeutas, em profissionais, outros profissionais médicos de outras especialidades. Eu acho que essa soma fez diferença na minha atuação. Hoje eu atuo há 9 anos dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria, no Departamento Científico de Pediatria Ambulatorial, sou secretária do Dr. Tadeu Fernandes, que vocês conhecem bastante. Como completamos 9 anos de SBP, a gente não consegue mais ficar lá, a gente já caducou. Então, nós estamos assumindo o Departamento de Pediatria Ambulatorial da Sociedade de Pediatria de São Paulo, a SPSP. Então, sempre dando aula, sempre caminhando por aí, falo de alimentação ainda, falo de T21, e alio as duas coisas, o que para eles é sensacional, já que a gente foca a longevidade. No meio do caminho, eu fiz uma especialização em autismo, eu ainda estou num grupo de certificação, porque a gente tem muito autismo associado a T21, esse é um foco de trabalho meu, um diagnóstico ainda difícil, um diagnóstico que os profissionais têm dificuldade para terem esse olhar de discernimento, porque às vezes muitas coisas se confundem. Fiz essa certificação, estou lá há 3 anos, né? Continuo aprendendo e trocando com essa minha experiência da síndrome, no grupo do Dr. Tiago Castro, e sou mãe da Laura, né? Porque eu sempre brinco que essa foi a minha grande escola para tudo isso, tá? Então, aí vocês vão me perguntar, tá bom, Renata, tô gostando. O que muda quando eu tenho um cromossomo 21 a mais, afinal? Por que que a gente tem que aprender, já que a gente não aprendeu lá atrás, né? Primeiro, é o fenótipo. Muitas pessoas ainda, muitos profissionais, ainda têm dificuldade de enxergar os detalhes dos sinais, dos sintomas, do que eu posso perceber, tanto lá na maternidade, quanto nas primeiras consultas. Eu já peguei criança que teve diagnóstico com 3 meses, com 4 meses, e eram crianças com um fenótipo bem descrito. Então, assim, não tinham comorbidades, não tinham cardiopatia, alteração gastrointestinal, todas essas comorbidades vocês vão aprender dentro do guia prático, tá? Não para atuarem nelas, mas para identificarem. Então, o fenótipo ainda é um desafio. O desenvolvimento dessas crianças ainda é um desafio. Por quê? Porque a mãe quer saber, naquela primeira consulta do bebê de 7 dias de vida,
Qual suplemento ela tem que dar, além do leite materno que ela está fazendo? Se não é leite materno, se ela precisa dar uma fórmula vegetal, porque eu ouvi dizer que eles não podem tomar leite de vaca, e ela vai perguntar para você. Quais terapias ela tem que começar? Em que tempo? É agora? É com 1 ano? É com 10 anos? Gente, cada um chega no meu consultório tendo essa orientação de um jeito. E hoje a gente tem protocolos muito firmados em relação a essa estimulação precoce. Muito mesmo, tá? Então, é um desafio. A deficiência intelectual é outro, porque a deficiência intelectual ela é descrita com a síndrome por alterações metabólicas. Eu vou ter ali questões da deficiência intelectual. A síndrome de Down, ela não tem grau. Se eu pegar uma criança com síndrome de Down e colocar em estimulação precoce, eu falo que é um tripé: terapias, família presente e amor. Ela vai desenvolver. Às vezes, se eu não der nada disso, ela estaciona no tempo. Então, eu tenho que estar atento a esse movimento. Mas a deficiência intelectual, ela tem grau. E ela pode ser melhorada dependendo da carga de terapia que essa criança tiver. E os pais vão te perguntar sobre deficiência intelectual, porque eu acredito que essa seja uma das maiores dores quando essas crianças começam a crescer. Quando eles são pequenininhos, a gente não percebe, assim, o descompasso, porque toda criança tem dificuldades de funções executivas ainda, então tem muita coisa. Mas conforme eles vão avançando, principalmente no sistema escolar, essas diferenças vão ficando mais, assim, gritantes, vão se evidenciando mais, né? E aí, acho que está tocando meu WhatsApp, é que eu vou desligar. E aí, as mães vão trazer isso, então a gente precisa entender um pouco sobre isso. Eu não preciso virar um PhD, mas eu preciso entender. E o foco central das alterações na T21 são disfunções mitocondriais. A gente tem alteração de mitocôndria, lembra a nossa fonte de energia lá dentro do ciclo de Krebs? Exato, ciclo de Krebs. Então, por conta dessas disfunções, eu tenho hipotonia muscular, eu tenho atrasos cognitivos, eu tenho degeneração cerebral que pode ser precoce, lembra da questão de atuar na longevidade? Eu tenho aumento de radicais livres e envelhecimento precoce. Então, a gente tem um mundo se abrindo aí, metabólico, que tem o seu diferencial que vale a pena ser conhecido. Além disso, a gente tem as questões dos acolhimentos, né? Então, como que eu posso fazer um bom acolhimento, uma orientação, indicar um grupo de apoio, se eu não conheço a T21? Eu vou ter um atendimento superficial a essa criança, né? Vou tratá-la como uma criança comum, não que as crianças, em geral, não precisem desse acolhimento, mas é diferente, tem uma diferença. Essa família já chega machucada. 50% dessas mães são mães solo, os pais não seguram o rojão e vão embora. Elas têm dores, elas têm dificuldades, às vezes elas têm que estar inseridas em grupos que ajudem, às vezes elas precisam da palavra daquele profissional médico que está junto. Então, é importante, além de toda essa parte técnica, né, que a gente tem que aprender e entender para poder indicar suplementos, indicar terapias, tem a questão do humano, né, que é diferente. E essa é uma queixa muito grande no meu consultório. Eu só atendo T21 atualmente. E o que acontece é que as mães se sentem, assim, sem o acolhimento. Os médicos que sabem um pouco mais tentam ser extremamente técnicos, os que sabem um pouco menos tentam acolher, mas não entendem quais são as dificuldades dessa família, então isso cria um descompasso, né, que pode ajudar muito no desenvolvimento dessa criança se a gente souber como alinhar, tá? Então aí a gente tem, assim, onde começa esse cuidado, esse falar sobre a T21, ele começa do início da gestação. Assistência ao pré-natal. Então, a gente fala sobre os exames pré-natais que nós temos hoje, que evoluíram muito nas últimas décadas.
Quando serem indicados, quando serem realizados. Hoje eu recebo mães, a gente está lutando na Sociedade Brasileira de Pediatria para divulgar cada vez mais essa questão da consulta pré-natal com o pediatra. E hoje eu recebo mães gestantes de crianças com T21. Então, é importante entender o que é aquele exame, como ele é feito, como que vem o resultado. Então, isso é importante. Cada vez mais o diagnóstico está sendo pré-natal, e não em sala de parto ou pós-natal. A assistência ao parto, atendimento adequado às comorbidades neonatais. Quando eu recebo essa mãe, que eu sei que a criança tem a síndrome de Down, ela está gestante, e ela tem uma cardiopatia XYZ, eu já sei que ela não vai poder ter esse bebê em qualquer hospital, né? Eu já sei se ela vai ter que operar logo ou se ela vai ter que esperar para operar. Então, essas coisas são muito pontuais, isso acolhe, tranquiliza, importante. Posicionamento no momento da notícia, que geralmente é feito ou pelo médico ultrassonografista, ou pelo obstetra, ou pelo neonatologista. Existem grupos de estudos para o momento da notícia que entram em maternidades, pelo menos aqui em São Paulo, para ensinar o manejo desse momento da notícia, que aqui eu posso destruir uma família ou abrir um caminho de esperança. É muito difícil, e nós somos promotores disso, né? A gente tem esse poder de desviar um caminho para o lado ou para o outro, isso é muito importante. Reconhecer quais são os exames que essa criança deve fazer na maternidade, se eu estou lá na maternidade, e os primeiros encaminhamentos, e se você está no consultório, você entender se esse paciente fez esses exames, né? Que é muito importante. Então, isso aqui é uma cola de um desses grupos de apoio sobre o momento da notícia. Como que eu deveria? Eu acho que vale a pena vocês, sabe, fazerem um print para guardar. É coisa bem simples, mas que na prática funciona, porém não é feito. Não é feito. Então, tempo para conexão. Essa criança nasceu. Vamos supor que ela nasceu bem ou precisou de uma assistência ali na sala de parto e ficou bem. Permita que eles se conheçam e estabeleçam um vínculo. Golden Hour. Colocar pele a pele, conhecer, porque não é assim que a notícia chega. Eu vou contar como foi a minha depois disso aqui, para vocês verem como é bem diferente. E a minha foi boazinha perto das que eu escuto. Compartilhar a notícia com a criança ali, presente, né? Destacando suas características, o potencial da criança, porque vocês vão conhecer o potencial do desenvolvimento. Transmitir positividade, então tem que ter otimismo. Já imagina, né? Vocês já viram como... Ai, meu Deus, eu tenho que dar essa notícia. Você já vai se arrastando. Esclarecer, apoiar, esclarecer dúvidas. Muitas vezes as dúvidas vêm desde lá do pré-natal. Eu fiz ultrassom, não deu nada. Eu tenho 28 anos, eu não sou uma mãe da faixa etária para síndrome de Down, que é acima de 35 anos. Como que a gente vai responder essa dúvida? Tudo isso tem teoria. E os primeiros cuidados, como orientar esses primeiros cuidados da saúde desta criança que tem particularidades. Abrindo parênteses aqui, eu levei, acho que 10 anos para conseguir contar essa história que eu conto nas aulas. Em algumas das aulas, não todas, daquelas que eu me sinto mais à vontade, que é um grupo pequeno, é um grupo que escolheu estar aqui. E eu conto porque é muito, né? Eu tive uma gestação normal, exames normais, engordei 6,5 kg. O bebê nasceu com 3.400, então vocês imaginam. A Laura nasceu com Apgar de 0, ela nasceu em parada cardíaca respiratória, foi reanimada, eu entrei numa cesárea de urgência, ela foi reanimada e veio bem, já veio bem. Aí a pediatra chegou até em mim, aquela confusão, porque eu dei entrada no PS com muita dor, eu tive uma rotação de útero, aí eu subi para a sala de parto com o médico plantonista, até a minha obstetra chegar, aquela confusão armada, né? E aí essa médica chegou para mim, eu lá assim, meu Deus, dor, tudo acontecendo, e ela falou assim, olha, sua filha não chorou, você percebeu? O Apgar foi 0, ela nasceu quase morta.
ela queria dizer morta, né? Mas quase morta, e ela é estranha. Ela é estranha. Imagina uma mãe, primeiro filho, processando todas essas informações com a barriga aberta e processando. Eu não vou deixar você pegar ela, porque vai que ela desatura, então eu já vou mandar ela para o berçário, vou botar no oxigênio, assim, só problema. Olha, eu não sei o que ela tem, hoje é sexta-feira, 11h30 da noite, o geneticista vem só na segunda, ela tem uma alteração genética. Se eu fosse você, eu passaria o final de semana rezando para ser síndrome de Down, porque síndrome de Down, pelo menos as pessoas aceitam melhor. Gente, isso tem 20 anos. Meu marido sumiu da maternidade, dias. Eu fiquei em pânico, né? Porque não é assim. Essa pessoa, a gente não pode colocar os nossos valores e crenças sobre um desconhecido. E eu acho que o grande valor desse curso é vocês conhecerem sobre o que vocês estão falando, porque isso salva vidas, né? Eu levei 10 anos para estudar síndrome de Down, eu levei 10 anos para conseguir contar essa história para alguém, porque foram 10 anos limpando isso da minha mente, entendendo que isso foi uma dificuldade daquela profissional e que a gente não precisa fazer igual, a gente pode fazer diferente. Então, é muito importante. Aí, no consultório, o acolhimento, a checagem de exames de triagens iniciais. Quais são os exames que devem vir da maternidade, que se eu não tenho, eu tenho que pedir? O apoio irrestrito ao aleitamento materno. A gente está falando de neurodesenvolvimento, de desenvolvimento motor, cognitivo, não tem como não falar de aleitamento materno. História e exame físico investigativos, o que eu tenho que procurar de diferente que eu procuro na criança comum? A gente tem que saber, porque só acha quem procura, certo? Só acha quem procura. As orientações na alimentação. Sim, a gente tem a alimentação e a suplementação como duas bases científicas do que é estudado, tá? Aqui não tem achismo, não é loucura não de fazer lista de suplemento de R$ 4.000 para os pais comprarem. É o que a gente tem comprovado cientificamente, que a gente sabe que vai investir na questão da longevidade, reduzindo o estresse oxidativo e envelhecimento precoce deles. Orientações e imunizações, as mães têm muita dúvida em imunização na T21. Dá junto às vacinas, dá separado, a internet é o caos. Como orientar terapias e avaliação de subespecialidades. Será que essa criança precisa ter um neurologista para chamar de seu, um geneticista ou não? Quando que eu vou começar essas terapias? Quais são as terapias? E na sequência das idades, quais são os métodos mais simples ali para vocês entenderem como essa terapia é feita? Olha quanta coisa que a gente às vezes nem imagina, né? Que está por detrás de tudo isso. Então, em grande resumo, é assim: eu tenho a questão do pré-natal, que o avanço dos exames diagnósticos servem para a gente também fazer apoio e orientações mais assertivas aos pais logo lá no princípio. Os cuidados ao nascimento são importantes, principalmente para a gente detectar as comorbidades a tempo e as complicações. O desenvolvimento da criança como um todo, que é a nossa pediatria geral, só que um pouco mais especializada, e eu ter essa linguagem da inclusão social e autonomia, porque eles vão crescer com certeza, e aí muda. Como que é o adolescente, né? Aí, né, como que isso funciona? Então, é um olhar linear. Então, a gente abraça o conhecimento falando do aleitamento, substitutos, os melhores substitutos para esse aleitamento, os mitos e verdades, a alimentação, desde a introdução alimentar, quais as verdades do que eu posso ou não posso ofertar, quais as quantidades para eles, os exames. Por etapa, nós temos os protocolos da pediatria geral e nós temos alguns cuidados específicos de triagem com eles por conta
também das comorbidades que eles trazem. Esses protocolos são chancelados pela Academia Americana de Pediatria, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, e eles vêm resumidos. A suplementação, as terapias, os especialistas envolvidos e a vacinação. É a nossa boa e velha pediatria, só que redesenhada para esse público. Então, eu sempre falo que é um novo caminho, porque se vocês estão aqui, eu acho que vocês responderam aquela pergunta provocativa que eu fiz lá, mas no meio dos slides. É natural sentir medo e insegurança ao receber o diagnóstico de T21. Eu, mãe, fico insegura. Você imagina chegar num médico que também fica com medo e inseguro de lidar com aquela criança, principalmente se tiver comorbidade. Então, o lado da mãe a gente não vai conseguir suprir de princípio, mas o nosso a gente consegue. As crianças com T21, eles têm um potencial para o futuro cheio de realizações, mas eu preciso dar o apoio adequado a essa família para que eles possam alcançar, e as orientações para que eles possam alcançar essas conquistas. E mais do que isso, eu como profissional, eu preciso acreditar nesse potencial, né? Então, tem sempre uma explicação que eu falo para as mães, que é bem legal, assim, que eu acho que elas entendem, do cérebro deles, né? Então, é como se eu tivesse copas de árvores. Você imagina que o nosso cérebro, nós que não temos a síndrome, eu teria aquelas árvores frondosas, com aquela copa grande, cheia, e uma do lado da outra. Então, as copas, elas se cruzam, né? Elas se encontram. O cérebro da pessoa com T21, principalmente da criança, que ainda está em formação, são pinheiros magrinhos. Então, eles estão lá, só que eles estão afastados, as copas não se comunicam. Então, nessa primeira criança, que é a nossa criança comum do dia a dia, um peteleco de estímulo já vai fazer ela desenvolver. E olhe lá, que hoje a gente está lutando com as telas, etc e tal, né? Tem que dar um peteleco nos pais para eles entrarem nos eixos como molecada. Agora, na criança com T21, o meu esforço para essa copa do pinheiro crescer e conectar, que seria a formação da sinapse, é maior. Então, eu preciso de mais, eu preciso de repetição, eu preciso de constância, eu preciso da terapia, eu preciso da família envolvida. Então, a gente precisa conhecer. E aí, eles estão provando para a gente vê bastante na internet, eu vejo no consultório, o quão longe eles podem ir. A gente está falando de uma geração que hoje é adolescente, é adulto, que não teve um quarto do que essa geraçãozinha de hoje está tendo, porque essa geração que está explodindo aí, fazendo coisas, dirigindo, entrando na universidade, trabalhando, namorando, eles são da geração da minha filha, eles não tiveram um quarto disso que a gente pode proporcionar para essa nova geração. Isso é inclusão, né? É a gente conseguir ter esse olhar ao mesmo tempo de inserir, mas separando as peculiaridades para poder evoluir melhor. Isso é importante. Eu dei uma aula grande uma vez no congresso para 4.000 profissionais e essa frase veio na minha cabeça, ela nunca mais saiu da minha tela, porque eu acho que é isso que resume. Quando eu me tornei mãe de uma criança com T21, eu me senti uma gotinha, uma gota insignificante, excluída de uma sociedade perfeita, porque eu não era igual às outras mães, né? O meu primeiro sentimento de exclusão não foi com ela, foi comigo mesma. Mas aí Deus me deu a opção de continuar sendo essa gota, ficar pelos cantos aí reclamando que a escola não faz o que deveria fazer e não cuidando dos pacientes com T21 com um olhar mais específico. Ou eu poderia me unir a outras pessoas e me tornar um oceano. E um oceano, gente, um oceano faz tsunami. E eu estou cada vez mais falando para mais profissionais, médicos, terapeutas, e gerando um tsunami. Eu recebo feedbacks disso. E a gente está aqui porque eu estou tentando acoplar gotinhas, que são vocês. E aí, falando desse tsunami, essa turma que eu vou abrir agora,
esse curso ele não é aberto direto, ele é programado, ele tem algumas programações durante o ano para abrir. Por quê? Porque ele é um curso gravado, 100% online, porém, ele tem 2 mentorias ao vivo, já com datas marcadas, aonde eu trago algum caso para a gente fazer discussão de caso clínico na prática, e pego as dúvidas de vocês, a gente vai fazendo uma troca para poder alinhar dúvidas do curso, dúvidas do consultório de vocês. E esse grupo é um grupo bacana, eu já tive 2 turmas, né? Eu tenho feedback de muitos deles, mostrando exatamente isso, né? Que eles estão conseguindo, com aquilo que eles aprenderam, aplicar e ressignificar a vida dessas famílias, porque eu acho que a pediatria passa por esse papel, né? É uma ciência de desenvolvimento, de evolução. A gente ajuda essas famílias, não só as da T21, de qualquer local, a ressignificar. Então, eu acho importante a gente ter essa visão de grupo. Oi, colegas, tudo bem? Eu sou Jordana, também sou pediatra. Estou aqui para convidar vocês para o curso da doutora Renata, que realmente é um curso excelente. É um curso prático de verdade. Hoje, depois do curso, eu tenho um fluxograma muito bem certinho, muito bem feito, com tudo que eu preciso observar, avaliar, para cada faixa etária, para cada etapa do desenvolvimento desse paciente com trissomia do 21, me ajudou muito. Eu criei esse fluxograma a partir do curso e então eu sigo e me ajuda muito nos atendimentos. Eu acho que a gente, infelizmente, não tem contato com essas orientações durante a nossa formação e o curso vem de forma fácil nos ajudar demais. Inclusive, eu quero agradecer a doutora Renata por toda a generosidade em compartilhar esse conhecimento com a gente. Muito obrigada. Oi, meu nome é Priscila Simões, sou médica pediatra aqui da cidade de Poá, região do Alto Tietê, do estado de São Paulo. Vim aqui contar para vocês o quanto que o guia me ajudou nas minhas consultas, o guia prático para médicos, para atendimento das crianças com trissomia de 21, me ajudou a ter uma outra visão a respeito dessa turminha que precisa ter um olhar diferenciado por parte de nós pediatras, tanto no atendimento dessas crianças, sabendo da necessidade que elas têm e que eu não tinha tanto conhecimento, aliás, praticamente nada de conhecimento a respeito. Isso me ajudou muito como pediatra, como pessoa, para saber também lidar com essas mães que têm essa necessidade diferenciada por parte de nós profissionais da saúde. E foi um curso extremamente importante e muito abrangente e de uma forma muito didática, palestrado pela doutora Renata, que é assim fantástica nessa questão de ensinamento para nós médicos. Muito obrigada, Renata. Me ajudou demais a criar um roteiro de atendimento para essas crianças com segurança e confiança no meu trabalho. Agradeço demais, foi ótimo. Muito obrigada. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Vanessa Lobo, pediatra, neonatologista, e vim aqui compartilhar com vocês uma experiência especial que eu vivi recentemente. Eu tive a honra de participar de um curso preparatório para o atendimento de crianças com síndrome de Down, ministrado pela doutora Renata Niceto. Esse aprendizado ele foi transformador e me fez refletir sobre como é importante e fundamental nos aprofundarmos em temas como esse, oferecendo um cuidado mais acolhedor e especializado, tanto para a criança quanto para a família. Como pediatra, eu sei o quanto cada detalhe faz diferença no acompanhamento das famílias. E entender melhor essas necessidades, ela me capacita a orientá-las com mais segurança e empatia. A doutora Renata, ela conduziu o curso de uma forma brilhante, abordando não só os aspectos médicos, mas também as particularidades do desenvolvimento e da inclusão. Eu quero expressar aqui a minha gratidão a ela e reforçar o compromisso de sempre buscar mais conhecimento para ajudar as famílias da melhor forma possível. Olá, eu sou Ana Márcia, sou pediatra e o guia prático para médicos de atendimento a T21 transformaram minhas consultas. Hoje eu consigo oferecer uma consulta com ainda mais qualidade e empatia
tanto aos meus pacientes com T21, quanto aos seus familiares. Sou muito grata, Renata, por ter tido essa iniciativa e recomendo a todos os amigos médicos, todos os colegas médicos que façam, porque vale a pena. Aqui tá a proposta para vocês, né? Esse QR Code leva para a página que explica toda a estrutura do curso e você já pode fazer a sua inscrição ali. Esse é um preço promocional que fica no ar durante 24 horas. Na realidade, toda vez que a gente lança ele, a gente bota ele no ar no valor promocional, e aí ele vai tendo alteração. Esse é o primeiro lote, entra no segundo lote, depois no terceiro lote, e aí ele fecha, porque a ideia é a gente estar num grupo coeso, entregue ali para que as nossas mentorias ao vivo sejam muito, muito boas, relevantes, significativas para o dia a dia de vocês, e que vocês façam parte aí, deixa eu voltar aqui para a tela, deste oceano, né, que eu estou construindo. Eu comecei muito despretensiosa, realmente com um grupo de amigos, mas o pessoal gostou tanto, que eu continuei. Então, está aberto para vocês, vai ficar no ar aí durante um período, tá? Podemos fazer da aplicação agora, podemos fazer da aplicação amanhã, mas é muito produtivo. Eu acho que a sociedade está caminhando para esse olhar mais inclusivo de tudo, né? Se vocês quiserem abrir as câmeras, tá? Peguem ali para vocês entenderem melhor do curso, o QR Code. Abram, as meninas estão colocando ali o lote promocional. Vamos conversar, porque eu não vi ninguém, eu só vi a minha tela. Podem trazer sentimentos, sensações, dúvidas. Olha lá, Priscila. Priscila é fã do curso, né? Ela quer continuar. E aí, Priscila, eu estou conversando com as meninas de vocês poderem entrar, as outras turmas poderem entrar na discussão de caso clínico, né? Que aí é legal, porque o curso é a mesma coisa, mas aí poder liberar para vocês a discussão de caso clínico, porque isso vai sempre acrescentando, são casos diferentes. Fala, Camila, tudo bem? Abre o seu microfone. Tudo bom, doutora? Tudo. Um prazer poder conversar com você. Eu estava olhando as datas aqui, que eu abri o QR Code, e são 2 datas para esse estudo de caso, Isso. né? Se por um acaso, no dia do estudo de caso eu não puder participar, isso daí a gente... Fica gravado. Então tá bom. A única coisa que se você não participa é que você não vai poder perguntar. A gente conversa bastante, né? Ao contrário de hoje, que eu fiquei falando sozinha, a gente conversa bastante. Então, fica tudo gravado, tá? Tá. Não, eu vi a data aqui no meu calendário, que nesse dia eu não vou estar aqui. Tá. Além disso, vocês têm todo um material de apoio, né? Que é explicado ali no QR Code. Então, os artigos científicos que são utilizados nas aulas, essas publicações da Academia Americana, né, da Sociedade Brasileira, que é mais fácil para a gente, tem várias coisas. Vocês têm um bônus. Eu tenho uma comunidade para pais, que lá eu tenho mais de 100 vídeos, e eu selecionei, junto com a equipe, vídeos que eu acho que são importantes vocês assistirem, né? Que não estão dentro do curso, mas que saíram da comunidade, essa comunidade Tribo 21, para que vocês possam ver também, que eu acho que acrescenta. Então, é bem legal, tem bastante conteúdo, mas é aula rápida. Eu trabalho num centro de reabilitação e é onde a gente atende as crianças com T21, né? Então, eu tenho já um grupinho comigo. Ai, que legal, para você vai ser muito bom. A gente tem uma equipe multi, né? Então, eles estão comigo, com a fono, a físio, a TO. Maravilhoso. E a ideia é ser prático mesmo. Você viu como a doutora Jordana falou? Quando eu montei, eu sou muito prática para as coisas, sabe? Eu não gosto assim, tem que ter a ciência, tem que ter tudo, mas e aí? O que eu faço com tudo isso? Então, essa foi a ideia ali. E o material dá uma apoiada, eu acho que ajuda bastante. Tem marcos do desenvolvimento deles, que às vezes o acesso a essa informação é mais difícil.
e as famílias têm muita dúvida, então é bem legal, viu? Eu sou suspeita. Obrigada, viu, doutora? Obrigada a você. Estaremos juntas. Deixa eu ver o que mais. Exames a serem pedidos em cada idade. Sim, assim, é bem completo, né? Eu não tenho dúvida, assim, o que ficou faltando da turma 1 para 2, que foi quase nada, eu inseri. Coisas novas que saem, eu também vou inserido, né? Solange, deixa eu abrir o chat aqui, que tem um pessoal no chat. Espera aí. Então, Solange, esse curso, ele tem uma linguagem para médicos. Então, por exemplo, é o dia a dia, o cronograma do atendimento para o médico, né? A gente até fala de terapia, mas é um por cima, mais só para eles conhecerem alguns nomes, entenderem as necessidades em cada idade. Não é aprofundado, tá? Aí a Priscila falou sobre exames a serem pedidos em cada idade, tem lá, não abrir câmera, olha lá, os fãs, ok. A Eli me perguntou, provavelmente, se a Laura alfabetizou. Sim, ela alfabetizou com 7 para 8 anos. A parte cognitiva dela sempre foi muito boa. A parte motora que era mais difícil, que teve que ser mais trabalhada. Então, ela falou muito cedo. Com 11 meses, ela já soltava mamãe, papai, falou muito cedo para eles mesmo. No curso vocês vão entender um pouquinho isso. E alfabetizou nessa entrada entre o primeiro e o segundo ano da escola, tá bom? Deixa eu ver quem mais aqui. Quem mais? Aproveitem, hein, que eu já estou aqui animada. Pode ser dúvida de ter 21, só não posso fazer um curso inteiro agora, porque senão vocês vão levar um tempo para assistir todas essas informações. Vou adorar ter vocês ali, viu? Eu acho que é muito bom. Os feedbacks têm sido muito, muito gostosos. Alguém mais? Nesta terça-feira? Vamos mudar, gente. Vamos mudar a história. Eu não quero mais pessoas passando pela história como eu passei, tendo que abrir a mata para descobrir as coisas, né? Estou com muitas expectativas para a realização do curso como profissional e mãe de bebê T21. Para você vai ser muito bom, né? Muito bom. Vem comigo que é sucesso, pessoal. Vai dar super certo. Mais alguém? Vamos descansar, então, pessoal? Eu espero vocês lá. Que dia que é mesmo, Camila? É 1º de julho, não é a primeira mentoria? Que dá tempo de assistir, de rever, de fazer as dúvidas. Espero ver essas carinhas de vocês lá. As aulas, doutora, iniciam quando? A aula, quando você faz a aplicação ali, já faz o fechamento, o primeiro módulo já abre para você. Tá. E aí, depois vão abrindo os módulos, até para ter uma sequência, tá? A plataforma já abre, se você tiver qualquer problema, chama a Suzana, que é do suporte. Não me chama, porque eu não sei mexer nisso, tem que ser com ela. Minha praia é outra. Mas eu espero vocês lá, tá bom? Ai, ó, Aline, fã da CTC, tá vendo? Tem um monte da CTC. O grupo 1 e 2 é todo mundo da certificação do Thiago, praticamente. Deixa eu ver, mais alguma dúvida? Alguém falou que tinha uma dúvida? Não quero que todos durmam bem. Acho que não. Aqui quem está participando, chat. O conteúdo é muito técnico? Não. Na realidade, assim, ele é técnico, né? Vocês vão ver que vários têm referência bibliográfica e vocês recebem a referência se querem aprofundar sobre o assunto, mas ele é fácil. Ele tá técnico, mas ele tá assim super fácil, mastigado. E é para pegar aquela ideia técnica, por exemplo, vocês têm aula de embriologia, de genética, fácil, porque eu vou pegar aquilo e aplicar ali, entendeu? É aplicável. Então, essa parte eu sei que tá super tranquila, porque eu tive muitos feedbacks dos médicos, muito mesmo, tá? Então tá bem tranquilo. Já comprado? As aulas ficam disponíveis por 1 ano.
tá bom? Então tem um ano, claro que o ideal é que vocês assistam numa pegada aí, porque o dia 1º de julho, no cronograma, pega os primeiros módulos, aí depois o outro encontro, que é em agosto, pegam os finais. Então, a ideia é que vocês... E as aulas são curtas, gente, porque eu não aguento aula de 1h30. Então, eu fiz as aulas de maneira que eu fiz mais aulas, mas elas curtas. Então, vocês conseguem assistir tranquilamente. Mas se não conseguiu assistir, eu já tive aluno assim, que a gente entrou na mentoria ao vivo, discutiu tudo, ele falou, olha, eu não consegui assistir a aula, mas agora eu vou assistir. Então, é importante entrar também, tá? Vocês vão gostar, eu tenho certeza. Foi feito com muito carinho e sabendo do que vocês precisam, né, na prática. O curso é aplicável no dia de... ela está dando depoimento, a Priscila é da turma 2, olha lá. O curso é aplicável no dia a dia, conforme vemos, assistir, conseguimos direcionar de forma bem prática para os atendimentos em consultório, porque a ideia é essa, né? É guia prático, não é para... se a gente quiser aprofundamentos, a gente vai fazer após. Mas é uma ideia para ser prático mesmo. Tá bom, queridas? Encontro vocês, hein? Lá no grupo, podem me acessar, tá tudo bem, vai dar super certo. Prazer. Uma boa semana para vocês e nos vemos em breve. Tchau, pessoal. Obrigada, viu? Por estarem aqui ouvindo.